E para arrematar a nossa conversa, aliados do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, articulam uma estratégia para que ele assuma o governo estadual caso o atual governador Tarcísio de Freitas deixe o cargo para concorrer à presidência no ano que vem. Vamos entender que estratégia é essa? Conta pra gente. Valéria Luizetti, bem-vinda. Boa noite, Evandro, a todos que nos acompanham. Pois é, uma estratégia assim, relativamente simples, mas, ao que tudo indica, de acordo com os aliados, então, de André do Prado, atual presidente da Alesp, a intenção seria convencer o atual vice-governador, Felício Ramute, a renunciar do cargo caso o atual governador Tarcísio de Freitas decida, então, no próximo ano sair do governo para, então, disputar a presidência. Mas, com isso, a partir disso, é claro, André do Prado seria o principal a entrar na vaga para governador do estado de São Paulo durante esse período eleitoral, visto que o vice não estaria nessa posição. E, é claro, durante esse período, André do Prado também acumularia capital político, além do fato de ter toda a máquina ali estatal nas mãos dele. Claro, tudo isso é visto com bons olhos pelos aliados, mas quando a gente fala diretamente com os envolvidos, o governador Tarcísio de Freitas tem evitado o assunto, né? Continua batendo na tecla de que no próximo ano deverá sair para o governo do estado de São Paulo e que essa decisão de concorrer à presidência deverá partir principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Felício Ramute disse que não foi procurado sobre o assunto, que desconhece essas tratativas. E já o próprio André do Prado, presidente da Alesp, disse que esse assunto não foi conversado em nenhum momento e, inclusive, fez elogios ao trabalho que Ramute tem feito no governo de São Paulo. Mas, Evandro, o que a gente vê são essas especulações, principalmente do campo dos aliados no governo aqui de São Paulo. Muito obrigado, Valéria Luizetti. Um ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, o que você achou dessa estratégia? Pura especulação. Primeiro que ela trabalha totalmente com a possibilidade de Tarcísio de Freitas concorrer à presidência da República, algo que ele não confirma e que sequer ainda tem indicação do seu principal mentor, aliado, enfim, que é Jair Bolsonaro. Então, tudo depende de uma decisão que sequer foi tomada, ou se foi tomada, ainda ninguém sabe. E para isso, Felício Ramute, vice, teria também de sair junto com Tarcísio, ou seja, renunciar do cargo naquele momento, para que André do Prado pudesse assumir como presidente da Alesp para garantir ali um final de mandato e uma boa avaliação para tentar uma candidatura. Claro, e André do Prado não sabe de nada. Foram ideias de assessores meus, eu não estou sabendo de nada, não conheço ele, pode que assim seja, mas estão tomando o exemplo do Rio de Janeiro. Porque o governador Cláudio Castro nomeou ao vice, ao TCU. Exato. Quando não sabe onde mandar alguém, manda o Bom, aí seria o TCE. TCE. Aonde que vai? Tem uma esposa que não tem trabalho, manda um TCE que tá ótimo. Aí é ridículo. Mas estão tomando esse exemplo. Isso me faz lembrar, uma vez um amigo meu falou, estou namorando. Eu falei, pô, que legal, te parabenizo e tal. Só que ela ainda não sabe. Como? Não sabe? Não, eu estou namorando, mas eu não falei para ela ainda. É a mesma coisa. Queremos tirar o vice-governador do páreo, mas ele ainda não sabe. E não deu o aval para isso. Qual é o problema? Se o Tarcísio sai para a candidatura presidencial, o governador ficaria 8 meses, me parece, antecipando o vice como governador. E ele teria uma chance muito grande, porque ele tem a máquina pública, de ser candidato. Se você perguntar hoje... Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Ricardo Nunes. Lógico. Só que mais tempo, né? Ele e no caso do Ricardo Nunes não envolveu a saída de alguém, mas sim o falecimento que acabou levando à permanência. Mas é parecido no sentido de ter a máquina na mão e entender que isso pode possibilitar a candidatura, né? Mas pergunta para qualquer pessoa no estado de São Paulo se ele sabe quem é o vice-governador. A grande maioria vai falar que não sabe. Fala, Gani. Olha só, primeiro eu acho que talvez vai frustrar muita gente essa estratégia. Por quê? Porque eu não sei se o Tarcísio vai sair à presidência. Eu estou cada vez mais convencido
que o sobrenome Bolsonaro vai estar ali na cédula. O Piperno cantou essa bola bem antes. Eu tô concordando. Eu cantei a chapa. Eu cantei a chapa. É verdade. Tarcísio e Michele. Olha, se algum de vocês acertar, a gente vai buscar esse arquivo lá na frente. Por favor. Agora, mesmo que ele saia, o Tarcísio saia à presidência da República, não me parece que o vice-governador vai abrir mão, assim, do cargo de bandeja para o outro assumir. O Venha, né? Presidente da Lesp. É uma baita oportunidade, né? Você vai estar com o poder, como o Segré falou, você vai ter o poder da máquina na mão, né? Isso aumenta muito a probabilidade de você se eleger. Então, eu acho aí, enfim, que é uma estratégia aí muito fantasiosa. O que você acha, hein, Zé? Pois é, aí entra aquela frase do famoso filósofo baiano, compadre Washington, né? Sabe de nada, inocente. Quem é que abre Olha, se o Tarcísio sair para a presidência, vai assumir um vice que vai se candidatar à reeleição. É uma reeleição, né? E ele é governador e vai se candidatar à reeleição. Eu acho, e isso eu já ouvi conversas por aqui, é meio diferente. É de que vão tentar tirar o vice do Tarcísio no caso de uma reeleição para governador de São Paulo. Isso aí sim, tem essa conversa, né? Tá, olha, tá na hora de tirar o vice, ele vai candidatar-se ao Senado, né? E o Tarcísio à reeleição e coloca outro no lugar. Só que a dificuldade aí é que o Tarcísio está tão forte que ele pode colocar quem ele quiser. Ele não precisa de exigências de partidos políticos. Se ele estivesse mais frágil, até que poderia. Ele trocaria o vice para dar mais densidade eleitoral, né? Isso já aconteceu outras vezes e isso poderia acontecer. Mas hoje, do jeito que está o Tarcísio para a reeleição de São Paulo, não precisa nada. Então é claro que ele não vai trocar, a não ser se ele se indispor com o vice, o que eu acho muito complexo, né? Agora, veja como essa situação mostra claramente que há uma incoerência na legislação. Como é que alguém pode se candidatar à reeleição, ou seja, é governador, candidato a governador no cargo, e não pode governador se candidatar a deputado? Uma coisa está errada lá ou cá, né? Remate, Piperno. Só comentando que o Zé começou citando José Sarney e terminou citando o compadre Washington. Compadre Washington. Maravilhoso. Vai lá, Piperno. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Perto do deputado André do Prado, não há complexo de vira-latas que se mantenha, né? Porque a autoestima dele é um negócio realmente impressionante. Agora, eles contam com também a movimentação de muitas peças, né? É um plano quase perfeito, né? E só esqueceram de mencionar uma pequena peça nesse jogo todo. Qual? Um tal de Gilberto Kassab. Que, afinal de contas, é do partido do Ramute. É um dos principais conselheiros políticos do governador Tarcísio. E Gilberto Kassab, digamos, seria a rainha no xadrez? Então, há quem jure de pé junto que, se o Ramute, que é do PSD, for removido dessa chapa, quem entra é exatamente Gilberto Kassab para lá na frente herdar o cargo de governador. Não é qualquer peça. Aqui tem uma frase. Diga. Ninguém sabe o que o Gilberto Kassab. Essa foi demais. Muito bem. No programa. E vamos embora, ainda bem.